Bah, doutor, faz meia hora que eu acordei com uma dor horrível no peito. Parece que tem um elefante sentado no meu peito. Essa dor vem pro pescoço, vem pro braço esquerdo. Eu tô suando muito, tô com o coração acelerado. Eu sinceramente tô com a sensação que eu vou morrer. O meu pai morreu com 58 anos de infarto fulminante. Tu acha que eu tô infartando? Vem comigo, que eu já vou te dizer o que é, quais são os fatores de risco que você deve evitar e o que se faz quando você tem uma suspeita de infarto. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje a questão é dor no peito e infarto. Mas antes desse conteúdo já começar, ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal para que você não corra o risco de perder os próximos vídeos que sempre saem quinta-feira às 19 horas. Tá, doutor, explica aí pra mim. O que é o famoso infarto? Porque pra mim, infarto é dor no peito. Tá, eu acho que esse é um bom assunto para começar. Então vamos lá. O que é o infarto? O coração é como se fosse uma bomba. Ele serve para bombear o sangue cheio de oxigênio e nutrientes através das artérias para todas as células do corpo, desde a pele até os rins, intestino, cérebro, enfim. Ele é feito de músculos que se contraem e relaxam para fazer esse trabalho. Essa musculatura precisa, assim como as demais células do corpo, de energia e oxigênio para funcionar. Então, apesar do sangue passar por ele e ele bombear todo o sangue do corpo, o que leva sangue até essa musculatura são as artérias próprias do coração. O problema é que se esses vasos estão obstruídos, o sangue chega com dificuldade, o que ocasiona falta de oxigênio e consequente baixa de energia para o coração funcionar. Sem essa energia, a musculatura do coração sofre, podendo causar a morte dessa musculatura. E essa morte muscular é o que se chama de infarto. Tu acabou de dizer que ocorre por obstrução nessas tais artérias do coração. Como que elas podem obstruir no fim das contas? A grande maioria das obstruções arteriais se dá através do depósito de pequenas placas de gordura dentro desses vasos que levam sangue para o coração. Ao longo de anos, vai se depositando essas placas e ocluindo essas artérias até que chega um ponto que o sangue necessário para fazer o coração funcionar não chega adequadamente, causando esse problema de infarto. E como que eu faço para evitar essas gorduras nas minhas artérias? O que eu estou fazendo de errado agora para causar esse tipo de problema? Bem, fumar é um dos maiores vilões com relação a esse problema. O cigarro acelera muito a deposição dessas placas de gordura nas artérias. Além disso, o cigarro causa problemas pulmonares, diminuindo a oxigenação do sangue e, consequentemente, o oxigênio no coração. Portanto, se você ainda fuma, você tem que parar o mais rápido possível. Não sabe como? Vê esse vídeo aqui do canal, que lá tem várias dicas importantes para te ajudar a parar de fumar. Existem duas doenças, o diabetes e a insuficiência renal, que quando não estão bem controladas, aceleram muito esse processo de deposição de placas de gordura nas artérias. Então, para as pessoas que têm esse tipo de problema, sempre mantenham adequadamente um acompanhamento com seu especialista. Para quem tem a diabetes, com o endocrinologista. E para quem tem problema renal, com o nefrologista. O fator genético também é um fator de risco bem importante para essa questão do infarto. Se você tem uma história familiar de infarto nos pais, nos irmãos, nos tios, enfim, sempre mantenha um acompanhamento com seu cardiologista para fazer check-ups regularmente. E por fim, mas com certeza não menos importante, a obesidade. A obesidade, sem dúvidas, é um problema de saúde pública. O obeso, falando-se de depósito de gordura, apresenta gordura não só naquilo que é visível, mas na parte não visível também, como nas artérias do coração. Tratar a obesidade aumenta e muito a expectativa de vida do paciente, já que uma das maiores causas de morte em obesos são causas cardiovasculares. Tá, você tá aí falando bastante, mas até agora tu não me disse. O que eu vou sentir quando eu tiver um problema cardíaco? Vai ser só dor no peito mesmo? Como é que é essa dor? Olha, na verdade, quando o assunto é infarto, a dor ela é descrita como uma pressão, uma sensação de peso ou até de aperto no peito. Essa dor ela pode irradiar para a mandíbula e até para o braço esquerdo. Alguns pacientes podem presenciar a sensação de aumento de suor no corpo, diminuição da temperatura das mãos e dos pés, coração acelerado e até a sensação de morte iminente. Esses são sintomas clássicos, não quer dizer que todo infarto tem que apresentar todos esses sintomas. E não quer dizer que toda dor no peito também é infarto. De fato, existem alguns pacientes que nem dor vão sentir. Doenças como diabetes podem causar o famoso infarto silencioso,
onde o paciente está infartando e não está sentindo dor alguma. Em algumas raras exceções de dor no estômago, o paciente também pode estar infartando. E o que eu devo fazer se eu começar a sentir esses sintomas que tu falou? Para onde eu vou? O ideal é ir para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Só o fato de você ter a suspeita de infarto com essa dor no peito, tu já deve procurar ajuda. E o que vai ser feito quando eu chegar na unidade de pronto atendimento? Tá, essa eu vou responder só depois de você apertar no botãozinho de curtir. Esse botãozinho vai ajudar esse vídeo a ser distribuído para mais gente. Então vai, aperta o curtir aqui do ladinho. Apertou? Então tá. A primeira coisa será fazer o diagnóstico ou descartar o diagnóstico de infarto através de um eletrocardiograma e exames de sangue. Feito o diagnóstico, você vai ser encaminhado para o tratamento, que pode se resumir em tratamento na veia ou um tratamento cirúrgico. Às vezes, o diagnóstico não é feito nos primeiros exames. Talvez o médico peça para que você fique em observação por algumas horas, para repetir esses exames. Então tenha paciência, tenha calma e só vai embora depois que o médico te liberar. É muito importante você ter em mente que infarto significa músculo cardíaco morrendo e que quanto antes se iniciar o tratamento, menos músculo cardíaco vai morrer. Sendo assim, tempo é músculo cardíaco. Seja rápido. Em tempos de infecção desse vírus, que eu não posso nomear porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo, as pessoas têm medo de ir ao hospital pelo risco de infecção. Apresentam a dor no peito e ficam em casa esperando passar, perdendo um tempo precioso para a recuperação. Se sentir dor no peito, principalmente com as características que eu falei, procura ajuda, não atrasa o diagnóstico e principalmente não atrasa o tratamento. É normal as pessoas pós-infarto, quando tratadas, saírem do hospital e pensarem, tô zerado, vou levar minha vida normal, já fiz o meu tratamento mesmo, tá tudo certo. Pois saiba que 30% das pessoas que têm infarto falecem depois de 30 dias do infarto. Desses que faleceram, metade não tiveram nem a oportunidade de chegar no hospital. É realmente uma situação muito séria. É o momento de mudar de vida, mudar de hábitos, repensar a vida. Para de fumar, controle o diabetes, faça exercícios físicos, caminhadas de pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Perca peso, visite o seu cardiologista regularmente. E principalmente, tome as medicações religiosamente. Tem uma opção aí embaixo no vídeo com o nome de compartilhar. Aperta e compartilha com os teus contatos no WhatsApp. Esse vídeo pode salvar muitas vidas. Eu fico por aqui, um beijo no coração, repense seus hábitos de vida e tchau.